Hoje você vai aprender a criar esse efeito aqui dentro do Blender, o efeito de uma bandeira balançando ao vento. E se você quiser aprender mais ainda sobre esse tipo de coisa, eu quero te avisar rapidinho que aqui na Bevis Academy a gente vai estar liberando um módulo só para isso, para simulação de fogo, de fumaça, de tecido e de rigid body e soft body no geral, né, para você fazer objetos interagirem uns com os outros. O link tá aqui na descrição, caso você queira saber mais sobre a Bevis Academy, e saiba que a gente está com 80% de desconto, então aproveita o descontão aí para já se matricular logo na plataforma. Mas hoje eu não quero enrolar muito, vamos direto pro tutorial. Bom, para fazer isso daqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir uma nova instância do Blender. Obviamente, para fazer uma bandeira, a gente vai precisar de um plane, né? Então vou pressionar o atalho Shift A, vou vir aqui em Mesh e vou adicionar um plane. Eu vou rotacionar esse plane aqui em 90 graus para ele poder ficar virado para frente, né? E vou segurar Ctrl aqui para ele poder travar. Vou deixar ele desse jeito aqui. Vou entrar no modo de edição dele, vou pegar só essa bordinha de cá e com o meu gizmo de mover ligado, que eu gosto de deixar o gizmo de mover ao invés da ferramenta mover, eu vou jogar ele um pouquinho pro lado, só pra gente ter ele aqui mais aberto, como se fosse uma bandeira mesmo. Eu não vou me preocupar muito com a dimensão, mas vou deixar ele o mais próximo possível do tamanho de uma bandeira. Ainda com o meu gizmo de mover, vou jogar ele aqui um pouquinho para cima, tá? Não estou sendo muito exato nesse tutorial em particular. E aqui a gente já pode começar a fazer a nossa brincadeira, tá? Bom, se liga só. Quando a gente quer fazer uma bandeira, a gente não pode deixar o nosso plane duro. Por quê? Olha que interessante. Para fazer uma bandeira dentro do Blender, você descobre que tudo que você precisa é trabalhar com simulações. E dentro do Blender, existe uma aba só de simulações, aonde ela se chama Physics. E clicando nela, você tem todas as simulações que o Blender te oferece. Você vai ter simulações de fogo, fumaça, tem Dynamic Paint, Rigid Body, etc, etc, etc. Mas o que importa pra gente agora é que nós precisamos simular um tecido. Afinal, uma bandeira ela é um tecido, né? Então eu clico aqui em Cloth, de Cloth Simulator. Quando eu ligo isso daqui, imediatamente você já vai ver isso daqui funcionando. É só dar play que essa simulação vai funcionar. O problema é o seguinte: quando você dá play, ele vai cair reto, porque tipo, não tem nada acontecendo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é prender a nossa bandeira em algum lugar. Então, inicialmente, eu vou fazendo as coisas e meio que errando junto com você para você ver o tanto que isso daqui é interessante e intuitivo, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, para eu prender a minha bandeira, eu preciso de um pregador ou de um pin. Para colocar um pin na minha cena, basta eu pegar um vértice, entrando no modo de edição, vir aqui no meu objeto, vir aqui em Data, e bem aqui em Vertex Group, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais e vou assinalar, né, esse vértice que eu escolhi. Então eu vou assinalar aquele vértice ali em primeiro lugar, só um vértice por enquanto, só para você ver o efeito. E quando eu voltar aqui na minha aba de simulação, eu preciso dizer para o Blender que eu quero que bem aqui exista um pin, ou seja, um pregador para segurar aquela ponta. Para isso, você vai descer aqui no seu Cloth Simulator, vai selecionar a opção Shape e você vai ver aqui a primeira opção, Pin Group, que é o grupo do pregador. Vou clicar aqui em Group, já que eu botei o grupo aqui só com o nome Group, mas eu posso mudar o nome, posso colocar aqui Pin, por exemplo. Quando eu voltar para lá, no Physics, você vai ver que o nome vai ser Pin agora, porque eu mudei. E quando eu der Play na minha simulação, você não vai ver nada se você estiver dentro do modo de edição, mas se você sair do modo de edição, você vai ver o Blender começando a funcionar. E agora tem um ponto onde a nossa bandeira está pendurada. O problema é que a nossa bandeira está completamente dura, né? E isso acontece por quê? Porque não tem nenhuma subdivisão aqui no meio. Nós precisamos subdividir a nossa bandeira para que ela comece a simular alguma coisa de tecido. O Blender precisa de vários vértices para simular um tecido. Então a gente vai dar aqui um Ctrl R para poder criar recortes, vamos rodar a bolinha do mouse algumas vezes e vamos fazer quadradinhos mais ou menos grandes. Eu rodei aqui um total de 50 vezes para dar 50 cortes. Então vai ser 50 cortes nessa posição, botão direito para soltar no meio, Ctrl R de novo e vou rodar até ficar mais ou menos quadradinho. 30 já foi mais que o suficiente ali, né? Quando eu der play na minha simulação fora do modo de edição, agora, o que você vai ver é o Blender começando a se comportar como um tecido, né? Só que, obviamente, você já vê outro problema. Fala, uai, tá funcionando, mas o que tá acontecendo? Por que tá meio preso de um lado e não tá do outro? Bom, quando você faz subdivisões, você altera os seus vertex groups. Então, se eu der aqui um deselect, né, clicar no vazio,
para desselecionar os meus vértices e selecionar os vértices aqui, você vai ver que ele vai selecionar vários vértices que antes não estavam ali. Exatamente porque quando você vai subdividindo, ele vai meio que tentando fazer a média de qual vértice poderia estar dentro do Vertex Group ou não. Então a gente vai ter que selecionar tudo aqui, com a tecla A ou selecionando tudo, clicar em Remove, né? Pode clicar várias vezes, clica no vazio de novo, e eu vou selecionar mais uma vez só aquela ponta e clicar aqui em Assign para que você veja isso daqui funcionando quando eu apertar a tecla Play. E é só apertar o Play que você já vê o Blender funcionando. Só que, perceba, o tecido ele está entrando dentro dele mesmo várias vezes. E isso daqui não faz o menor sentido. É para isso que você vai vir aqui nas opções de Physics, você vai descer aqui toda a tela e você vai encontrar essa propriedade aqui chamada colisões. Aqui em colisões, você vai ver que tem uma opção chamada Self-Collision, que é collision, no caso, que é colisão consigo mesmo, para que o objeto não se atravesse, né? Senão o objeto ele atravessa ele mesmo. Isso não faz o menor sentido. Então, com a Self-Collision ativada, eu vou deixar aqui no valor padrão no primeiro momento, e quando eu der play, você vai ver que a nossa simulação vai executar, e o objetivo, no caso, né, é que com ela ligada, o nosso tecido não atravesse mais a si mesmo. Então você vê que ele vai colidir com suas próprias bordas, dessa maneira aqui. Agora nós já temos uma toalhinha, né, pendurada e tal. Já está começando a virar um tecido, né? Então para virar bandeira, vamos pegar aqui essa outra ponta, né? Vou selecionar mais uma pontinha de vértice aqui, voltar no meu Vertex Group e clicar em Assign. E quando a gente clicar aqui em Select, você vai ver que vai ter dois, né? Então nós temos duas pontas agora de pin. Quando a gente der play na animação, você vai ver ele preso nas duas pontas e voilá, né? A bandeira já está presa nos dois lugares certinhos, já está funcionando de maneira bem orgânica, bem certinha. Para fechar essa bandeira, só falta o vento balançar ela. Como que a gente adiciona vento dentro do Blender? Sério, isso daqui é muito interessante, porque é estupidamente simples. Eu vou apertar Shift C só para centralizar o meu cursor 3D, vou apertar Shift A, e aqui, dentro do Blender, você descobre que no Shift A, você tem uma opção chamada Force Fields. Eu vou até fazer aqui mais em cima. E nessa opção Force Fields, a primeira dessas forças é força, uma força normal, e a outra é o vento. Quando você clica, você descobre então que tem esse objeto aqui, que é tipo um cone, que é tipo um cilindro, que você pode jogar para o lado, vir aqui, rotacioná-lo, 90 graus, por exemplo, movê-lo para onde você quiser, e ele vai ventar, literalmente, ele vai ventar, ele é uma força de vento assoprando na direção do seu objeto. Quando você der play, é que você vai ter a surpresa. Nada vai acontecer. No primeiro momento, nada vai acontecer, por quê? Porque esse vento está muito fraco. Então, se a gente vier aqui agora nas opções de física, né, aqui em Physics, com o objeto de vento selecionado, nós temos aqui a opção de Strength, que é a opção de força. Se a gente colocar isso aqui em 10, nada vai acontecer. 100, nada vai acontecer. Mas se a gente começar a colocar valores ridículos, como tipo 1000, aí a bandeira vai começar a balançar. E é a partir desse valor de 1000 até 2000, por exemplo, que você vai colocar para que você defina como que você quer o balançar da sua bandeira. Vamos dar uma finalizada nessa bandeira aqui, porque ela ainda está meio estúpida, né? Então o que eu vou fazer? Bom, primeiramente eu vou aumentar ainda mais a força, eu vou colocar isso aqui em 3000. E segundamente eu vou vir aqui na minha bandeira e você vai reparar numa coisa que pouca gente diz. E esse é o tipo de coisa que eu preciso de falar nesse tutorial, porque é raro a galera falar isso daqui. O peso da tua bandeira vai ser definido pelo número de vértices que ela tem. Aí você fala, pera, o quê? Como assim? Cada vértice que tiver dentro do modo de edição vai deixar a minha bandeira mais pesada? Isso quer dizer que se eu entrar no modo de edição, subdividi-la, sair do modo de edição, ela vai ficar cagada, né? Mas enfim, sair do modo de edição, ela vai estar 2 vezes mais pesada porque eu adicionei 2 vezes mais vértices? Exatamente. Então ela vai estar tão mais pesada que quando a gente der play, não só ela vai demorar mais para processar por causa do fato dela ter mais vértices, como também vai ser necessário o dobro de força no vento para fazer com que ela balance. Perceba como ela está caindo com facilidade. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui, para a gente voltar aqui dentro dela, e você vai ver que quando eu voltar aqui para o início e der o play, o vento já vai dar conta de jogar lá para frente com mais facilidade. Isso acontece porque o peso da nossa bandeira, aqui em Physical Properties, vai ser definido aqui, exatamente pela opção de Mass, de Vertex Mass. Então, se a gente deixar o Vertex Mass aqui no valor padrão,
ela vai estar com 300 gramas basicamente, né, para cada vértice, você vai ter uma bandeira bem pesada. Então se eu colocar aqui em 0,3, por exemplo, e voltar para o início, você vai ver que a bandeira vai ser assoprada pelo vento com muito mais facilidade. Então você consegue definir uma força fixa para o vento e mudar a massa da bandeira, ou inverter, né? Você pode aumentar a força do vento e manter a massa da bandeira na mesma, né? Se eu coloco aqui 0,5, por exemplo, ela já vai começar a pesar. Se eu colocar aqui em 1, por exemplo, ela já vai pesando mais. E assim eu consigo definir qual o efeito de bandeira que eu quero. E lembrando que, entrei no modo de edição subdividir, ela vai ficar mais pesada tanto na massa, ou seja, ela vai realmente ser mais pesada fisicamente, como vai ser mais pesada no processador, porque o Blender usa o processador para simulação de tecidos, né? Então isso aqui vai deixar a simulação mais lenta. Para finalizar essa simulação, a gente vai dar botão direito e dar um Shade Smooth, para ela ficar mais bonitinha, e vir aqui agora nas opções de propriedades de modifiers, onde eu vou adicionar um novo modifier, e eu vou buscar aqui por Subdivision Surface Modifier. Pronto. Agora nós temos aqui a nossa bandeira bem mais suavizada, né? Se eu colocar duas aqui, você vai ver bem mais suave. E dessa maneira aqui, nossa bandeira está basicamente pronta. É só você aplicar a sua textura, colocar um poste nela aqui, fazer a coisa ficar do jeito que você quiser. Se você quiser se aprofundar mais nesse tipo de assunto de física, simulação, fogo, fumaça, água, tecido, rigid body, soft body, eu convido você a dar uma olhada na Bevis Academy, onde nós estamos abrindo um curso pontual só sobre esse tipo de coisa, um curso pontual sobre simulação e física, onde eu estarei preenchendo esse curso ao longo das próximas semanas com vários treinamentos e vários tutoriais a respeito desse tipo de coisa, de maneira mais profunda, né, longe um pouco dessa coisa do algoritmo do YouTube, tá? Então, se você quiser ter 80% de desconto para entrar na Bevis Academy e aprender do básico, como dominar o Blender, aprender Blender para arquitetura, para fazer Blender para interiores, exteriores, landscape, cenas enormes, animações cinemáticas, como a gente mostra aqui no final, e ainda ter acesso a todos os cursos pontuais que te ensinam essas coisinhas mais soltas a respeito do Blender, e os cursos de empreendedorismo que te ensinam a transformar o seu conhecimento técnico em uma profissão de verdade, eu já te convido a clicar no link que tá aqui na descrição e aproveitar o cupom de 80% de desconto que eu tô liberando pra galera agora no início desse ano, tá bom? Então clica no link, confere lá pra ver se ainda tá disponível, tá? Porque, como eu já falei em outros vídeos, o início do ano não dura pra sempre, então assim que o início do ano acabar, a gente vai estar tirando esse descontão aí do ar, mas aproveita enquanto ele tá lá pra vocês. Gostou dessa dica? Vai utilizar ela no teu dia a dia? Comenta aqui embaixo pra saber se você curtiu e quais ideias e quais coisas que você acha que você poderia fazer aí no teu computador com essa dica daqui, beleza? Forte abraço pra você e já sabe, né? Se gostou, se inscreve.